Cara, isso aqui tá me impressionando, não é possível, mano. Isso aqui não vai acabar nunca. Quem dera eu construísse uma casa com esse tipo de material. Pedra fria, porta aberta. Olha que linda, mano. Muito bonita. Enorme, a câmera não mostra o tamanho disso aqui, a altura que ela é. Eu por fora. Olá, amigos viajantes! Nosso passeio por São Paulo ainda tem uma passagem antes de eu contar para vocês como está sendo a minha viagem para a Europa. No episódio passado, nós caminhamos pelo famoso Beco do Batman, aquele corredor de arte urbana que virou praticamente um museu a céu aberto. Cada parede tem uma história, cada grafite carrega o estilo de um artista diferente. É um lugar que nasceu de forma espontânea, mas que acabou se tornando um dos pontos culturais mais conhecidos da cidade. E em episódios anteriores, nós também conversamos sobre a Faria Lima e outras partes de São Paulo, lugares onde o concreto domina o horizonte, com prédios gigantes, avenidas movimentadas e aquela sensação constante de velocidade que a cidade tem. São Paulo é uma cidade que parece nunca parar, mas quando a gente olha com um pouco mais de calma, percebe uma coisa curiosa. Mesmo sendo uma cidade gigantesca, cheia de prédios, túneis e avenidas, ela depende de algo muito delicado: manutenção, planejamento e cuidado constante. Porque uma cidade não é feita apenas do que a gente vê. Debaixo das ruas, existe uma outra cidade. Quilômetros de redes de água, esgoto, energia elétrica, internet, metrô, drenagem. Toda uma estrutura invisível que sustenta a vida da metrópole. Quando pensamos nisso, percebemos algo interessante. Uma cidade do tamanho de São Paulo parece indestrutível à primeira vista, mas na prática, ela é uma estrutura extremamente complexa e, de certa forma, frágil. Basta uma falha em um sistema de drenagem para uma avenida inteira alagar. Basta um problema em uma rede elétrica para um bairro parar. Basta uma obra mal planejada para afetar toda a mobilidade de uma região inteira. Cidades gigantes funcionam quase como organismos vivos. Elas precisam ser cuidadas, atualizadas e reforçadas ao longo do tempo. Agora pense comigo. Muitas das estruturas subterrâneas de São Paulo foram construídas há décadas. Algumas começaram ainda no início do século XX. Outras surgiram nos anos 60, 70 e 80, quando a cidade cresceu de forma extremamente acelerada. E isso levanta uma reflexão interessante. Nós estamos sempre construindo novos prédios, novas avenidas, novos bairros. Mas será que estamos olhando com a mesma atenção para aquilo que está escondido debaixo dos nossos pés? Porque o verdadeiro esqueleto de uma cidade está ali, no subterrâneo. E vendo esses vídeos agora, enquanto estou em Portugal, bate uma sensação curiosa. A gente percebe o quanto nossas cidades precisam de cuidado constante para continuarem funcionando bem ao longo das décadas. São Paulo é gigantesca, vibrante, cheia de energia, mas ao mesmo tempo ela também é delicada. E isso nos leva a uma pergunta interessante. Será que o subterrâneo de São Paulo aguenta mais 50 anos? Agora é hora de testar a memória de vocês que acompanham o futebol. Quantos gols rolou no jogo do Palmeiras contra o Novo Horizontino na final do dia 4 de março? Uma dica para ajudar. O gol alviverde foi marcado por Flaco Lopes. Será que você lembra do placar completo?
Agora vamos para um passeio um pouco chuvoso. Ubatuba é um daqueles lugares que parecem feitos para respirar fundo. O ar muda, o som do mar muda, o ritmo do dia, e tudo parece um pouco mais calmo do que nas grandes cidades. Mas quem já visitou a região sabe de uma coisa curiosa. Encontrar dias nublados ou chuvosos por lá é extremamente comum. E isso não é apenas coincidência. Existe uma explicação científica para esse fenômeno. Ubatuba fica muito próxima da Serra do Mar, uma enorme cadeia de montanhas que acompanha o litoral sudeste do Brasil. Quando as massas de ar úmidas que vêm do oceano encontram essa barreira natural, elas são obrigadas a subir. Ao subir, o ar esfria. E quando o ar úmido esfria, o vapor de água se condensa, formando nuvens densas e muitas vezes chuva. Esse processo é chamado de chuva orográfica, um fenômeno bastante comum em regiões costeiras que possuem montanhas próximas ao mar. Por isso, Ubatuba é conhecida como uma das cidades mais chuvosas do Brasil. Mas existe uma forma diferente de olhar para isso. Muita gente pensa que chuva atrapalha uma viagem, mas na verdade ela só muda o ritmo das coisas. O mar ganha outra textura. A neblina cobre as montanhas. A mata fica ainda mais verde. E o som da chuva, misturado com o som das ondas, cria um ambiente quase hipnótico.
Às vezes, o melhor momento de um lugar não é quando tudo está perfeito. É quando a gente simplesmente aceita o clima, o tempo e o momento como eles são. Para mim, o mais importante de qualquer viagem é exatamente isso: viver o momento, independente do que ele nos proporciona. Obrigado por me acompanhar em mais um passeio e nos vemos em breve.